pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui mais uma edição do quadro Cinemei, que é aquele quadro que eu explico pra vocês algumas funções do mundo do cinema. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre aquela pessoa que é responsável por você acabar gostando de algum personagem por conta de algum ator. Sabe quando você só gosta de um personagem porque é um ator específico que tá interpretando ele? Quando você olha assim e fala, cara, que bom que colocaram esse ator nessa produção, porque eu gosto muito dessa pessoa, tá fazendo de forma impecável o papel. Aquela galera que olha assim, por exemplo, e fala, nossa, A Emma Watson é a Hermione perfeita. O Johnny Depp foi o Jack Sparrow perfeito. esse tipo de coisa, sabe? A pessoa responsável por essa decisão é o tema do vídeo de hoje, então se prepara porque o Cinemei de hoje vai ser sobre direção de elenco. Bom, gente, antes de eu começar a falar aqui sobre o que o diretor de elenco faz, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. É de graça, né, gente? Se inscrever aí no canal, não quebra o dedo de ninguém, pelo amor de Deus. É só clicar ali no botão que você já me ajuda demais. E também já fica a dica, viu? O Plantão Geek tem uma loja muito legal, que tem umas estampas super bacanas lá de Stranger Things e tudo mais. Tem até uns posters, como esse aqui que vocês podem estar vendo aqui. Então eu aconselho vocês a darem uma olhadinha lá na loja do Plantão Geek também, porque vale muito a pena. Uhul! Mas bora lá. Primeiro vocês têm que saber o que faz um diretor de elenco. Tipo, qual que é o papel dele? O que exatamente ele é responsável? Inclusive, já fica aqui o spoiler, ele pode fazer muito mais do que você tá pensando agora, tá? Já fica aí a dica. O diretor de elenco, ele trabalha diretamente com o diretor geral da produção, né? Que é aquela pessoa que vai encabeçar toda a produção audiovisual. E no caso de séries, o diretor de elenco trabalha diretamente com o showrunner também, que caso você não saiba o que é showrunner, o que é produtor executivo, eu não faço a menor ideia do que você tá falando, tem um vídeo aqui no card que vai estar aparecendo pra vocês, ó, bem bonitinho, que eu expliquei sobre o que é um produtor executivo e a diferença dele pra showrunner. Mas digamos assim que o diretor de elenco, ele trabalha com os cabeças de uma produção, sabe? Porque a principal função do diretor de elenco, ó, né? O nome aqui já diz muito, é saber escolher os profissionais certos pra interpretar alguns papéis. E isso envolve todo o processo, tá, gente? Ele organiza teste de elenco, então, por exemplo, se o ator quiser muito entrar em determinada série, ele tem que pedir pro assessor dele, né, o agente de talentos dele, entrar em contato com quem? Com o diretor de elenco, que é ele que pode arrumar todas as auditions, né, que é como a gente chama, que são aqueles testezinhos, são aquelas fitas que o ator manda, interpretando ali, falando algumas falas e tudo mais, pra pessoa ver a capacidade de atuação. Então, a pessoa que vê essa capacidade de atuação é o diretor de elenco. Mas não é só isso que o diretor de elenco faz, né? Outra função muito importante aí dessa profissão é que ele vai acompanhar todo o processo criativo do ator. Então, vamos supor que ele foi lá, ele já escolheu o ator que vai interpretar o personagem e tudo mais, passou no teste, tá ótimo. Só que agora o diretor de elenco, ele tem que se aproximar daquele ator pra poder explicar um pouquinho sobre como funciona o personagem dele, né? Ou melhor dizendo, não é nem explicar, é tentar bater um papo ali sobre o que o ator entendeu do personagem, como é que o diretor de elenco pode ajudar a extrair o melhor daquele ator na interpretação. Então, por exemplo, se a gente contrata um ator americano pra fazer um personagem britânico, o diretor de elenco vai verificar se o sotaque britânico tá ok, muitas vezes com a ajuda de um outro profissional, né, um fonoaudiólogo, por exemplo. Inclusive, um fato muito curioso é que esse profissional, né, o diretor de elenco, muitas das vezes, tá, não é um pré-requisito, que fique bem claro, mas muitas das vezes ele também é um ator, ele também já foi um ator, enfim. Justamente por ele conhecer o processo ali que o ator vai ter que passar pra conseguir interpretar o personagem. In the middle, have one best opportunity for score. Então, além de escolher e orientar aquele ator específico, né, no papel, e também intermediar todas essas negociações, porque sim, o diretor de elenco também faz a parte burocrática, pessoal. Ou seja, ele resolve os contratos, ele é a pessoa que fala com o assessor do ator, com o agente do ator, né, como eu mencionei. Então, ele tem que saber muito bem quanto é que ele tem disponível para gastar com o elenco. E é por isso que ele tem que ficar sempre ali de olho no que o showrunner vai decidir, né, no que o diretor, o produtor executivo estão decidindo, pra ele saber quanto é que ele pode gastar. Não adianta nada o cara querer contratar, tipo, a Meryl Streep pra fazer um papel, só que ele não tem orçamento pra contratar a Meryl. E aí, como é que fica? Complicou.
Então, por isso que é muito importante o profissional que faz a direção de elenco, ele ser extremamente organizado, porque ele tem que saber de dinheiro, ele tem que saber dessa questão administrativa, de uma questão burocrática que envolve contrato com os atores e as coisas que os atores vão ter que fazer. E muitas das vezes o diretor de elenco ele tem que lidar com algumas questões muito delicadas, como por exemplo, conversar bastante com uma atriz que vai fazer muitas cenas de nudez. Se a atriz não estiver confortável com aquilo, o diretor de elenco tem algumas opções. Ou ele deixa ela confortável, ou então ele tenta fazer com que aquela cena seja mudada ou não. Só que aí muitas das vezes essa segunda opção nem é considerada, tá, gente? Sendo muito realista. Porque algumas das vezes existem cenas que contêm nudez que são extremamente necessárias pro desenvolvimento do personagem. Então, se você contrata uma atriz que não está confortável com isso, o problema vai ser do diretor de elenco que achou aquela pessoa. Porque ele deveria ter contratado alguém, deveria ter informado. Nossa, passou um mosquitão na frente da câmera. Porque ele deveria ter contratado alguém, deveria ter informado aquela pessoa que, olha, tem cena de nudez aqui pra sua personagem, tem certeza que você quer interpretar? Você consegue fazer isso e tudo mais? Pra guiar aquela atriz da melhor forma possível na execução das cenas. Então, acima de tudo, o diretor de elenco é a pessoa que mais vai conversar com os atores antes deles fazerem as produções. Ele vai estar presente em todos os ensaios, né? Todas as vezes que eles forem treinar as falas, treinar o posicionamento, esse tipo de coisa, o diretor de elenco tem que estar lá no meio com o roteirinho em mãos, uma caneta na outra mão pra poder fazer marcações e anotações pro ator. E é claro, sempre combinando junto com o ator, né? Porque ele não vai simplesmente passar um monte de instrução e pronto. Um bom diretor de elenco quer sempre ouvir o que o ator tem a dizer também, quer ouvir a interpretação dele sobre o próprio personagem. Então é por isso que, inclusive, o diretor de elenco tem uma péssima fama de gritar muito com o ator, sendo que nem sempre isso é verdade. Mas, quando consideram que aquele diretor de elenco é muito bom, é quando ele consegue fazer essa diplomacia de forma muito bacana. E esse profissional, ele tem que ter um conhecimento muito grande assim, de vários aspectos psicológicos também, como, por exemplo, linguagem corporal. Pra poder instruir melhor o ator, né? Pra poder trazer o clima necessário pra aquela cena e esse tipo de coisa. Ele também, é claro, né? Pelo contato que ele vai ter com o diretor e com o showrunner, ele tem que definir muito bem quais são as exigências. Nossa, não vai ser essa palavra. Exigências. A dicção tá... Ele tem que definir muito bem quais vão ser as exigências do diretor e do showrunner, né? Respectivamente, para cada papel. Por exemplo, na produção de Harry Potter foi exigido pelo diretor de elenco que todos os atores fossem britânicos. Não podia ter nenhum ator que é americano ali no meio da produção. Inclusive, essa determinação dessas exigências e tudo mais acabam criando alguns pré-requisitos que são muito debatidos aí no cinema e tudo mais. Sabe quando surge aquela pessoa chata? Nossa, mas não existe tal personagem com essa etnia. Tem que ser uma outra etnia, não sei o quê. E eu tô falando isso, gente, no sentido negativo, tá? Eu não tô falando no sentido da direção de elenco querer fazer uma representatividade. Eu tô falando quem reclama de representatividade. Deu pra sacar? Tá bom. Vai, uma produção que tá fazendo isso recentemente, vou citar nome, dane-se. Puta que pariu! A produção da série de O Senhor dos Anéis, que você tem aqueles fãs chatos que tá reclamando que não existe elfo negro. Cara, elfo não existe. Já começa por aí. Elfo não existe. Então não importa. Não importa quem é que vão escolher pra interpretar. Não, tanto faz, sabe? Só que isso acaba, esse tipo de discussão, acaba caindo nas costas do diretor de elenco, que foi a pessoa que selecionou. Então, assim, ele não recebeu requisito nenhum pra que houvesse, assim, não, elfo é só pessoa branca. Elfo só vai chamar pessoa branca. Não teve isso na produção do Senhor dos Anéis. O que é ótimo, na minha opinião, tá? Que fique bem claro. O pessoal fez a mesma coisa no casting ali do live action da Pequena Sereia, né? Que vai ser com uma atriz negra. Inclusive, a voz dessa menina é maravilhosa. E pra mim é isso que a sereia precisa ter, gente. A sereia tem que cantar. Só isso, ela tem que saber cantar. Galho seco de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. É por isso que é importante saber quais são os requisitos ali que vão ter um peso na escolha do diretor de elenco.
porque isso pode causar uma discussão na internet, muitas vezes desnecessária, ou então discussões que são completamente favoráveis, como por exemplo, o diretor de elenco evitar dar chance para atores que têm a etnia específica de um personagem. Por exemplo, qual é a dificuldade de você chamar atores e atrizes trans para fazer um papel de uma pessoa trans? É uma representatividade, certo? Não tô falando que essas pessoas só têm que interpretar pessoas trans nem nada assim, mas é um tipo de discussão que acontece, certo? Você tem que dar oportunidade para absolutamente todo mundo, e tem gente que questiona quando o diretor de elenco evita dar essa oportunidade pra pessoa, né? Por exemplo, eu fico muito irritada quando vai retratar, sei lá, um nativo americano, e aí vai lá e chama, tipo, um cara branco que o tataravô dele era nativo americano, não sei o que, tipo, ele não é nativo americano. Ou seja, você tá meio que, sei lá, evitando dar um papel pra uma pessoa que corresponde perfeitamente a ele, sabe? Só pra ficar aquele padrão hollywoodiano e tudo mais. Então, essa questão do profissional da direção de elenco é uma questão super importante que deve ser muito debatida. Às vezes a galera faz debates desnecessários, como essa coisa do elfo, né? E outras vezes fazem debates super, assim, sensíveis e muito necessários, como a escalação de pessoas trans, né, pros papéis, nativo-americanos ou qualquer tipo de representatividade, sabe? Então é por isso que o profissional da direção de elenco, ele tem que ser muito cabeça, gente. Ele não pode ser uma pessoa fechada, hollywoodiana e acabou, porque senão acaba ofendendo muitas pessoas por aí. Todo esse debate aqui no final do vídeo que eu fiz foi só pra dizer que o diretor de elenco, ele tem que ser uma pessoa extremamente organizada, extremamente estudada, sabe? Numa questão de observar realmente o que tá acontecendo na indústria, justamente pra poder organizar esses testes, essas audições, esses debates, né, que ele vai ter com o roteiro, junto com o ator, junto com a atriz, de forma mais apropriada, de forma profissional. Ouvir bastante o que o ator e a atriz têm a dizer. Mas tem alguns, gente, que eles vão ser agressivos mesmo, sabe? Que eles vão ser panelinha Hollywood mesmo, esse tipo de coisa. Você é vergonha da profissão! O diretor de elenco, ele é uma peça fundamental em qualquer produção, porque, como eu falei no começo do vídeo, se você olha pra um ator, pra uma atriz e fala, caramba, essa pessoa ficou perfeita no papel, é porque o diretor de elenco fez um grande trabalho, é porque ele soube escolher a pessoa adequada para aquele papel. Então você, felizmente, né, tem muitos personagens aí na indústria cinematográfica que você simplesmente não imagina outro ator fazendo. Isso também é meio ruim, né, porque aquele ator, aquela atriz vai ficar marcado para sempre com aquele papel. Isso vai diminuir algumas capacidades ali de ser visto de outras formas, né, pelas pessoas. Só que por um outro lado, ressalta muito o trabalho do diretor de elenco, sabe? Então, alguém acaba ganhando, outra pessoa acaba perdendo, é assim mesmo. Não estou falando que é correto, tá? Que fique bem claro, não venha problematizar o negócio que eu falei agora. Mas enfim, diretor de elenco é uma profissão que, caso você tenha interesse em seguir, eu diria que a primeira etapa é você fazer um curso de teatro, é você, pra poder escolher a sua especialidade ali em direção de elenco especificamente. E aí você chegando com essa base teatral vai ajudar muito, com certeza. E é por isso que o profissional da direção de elenco é tão requisitado também, sabe? Toda produção tem um diretor de elenco, tem que ter, gente, é claro, né? Eu acho que é meio óbvio, mas mesmo assim eu vou falar aqui. Porque sem ele, um filme, uma série, uma peça de teatro, uma novela não acontece. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que vocês conhecem, que gostam de cinema, gosta de filme, gosta de série. Aquela pessoa que gosta de Stranger Things, porque aqui no Plantão Geek a gente fala muito dessa série também. E eu quero ver os comentários de vocês aí embaixo sobre o que vocês não sabiam sobre essa profissão, né? Vocês não sabiam nada? Sabiam que essa profissão existia? Eu quero saber sobre vocês aí, o que vocês acharam desse tema que foi escolhido no Cinemei de hoje, e fiquem à vontade para colocar sugestões de outros cinemês também, né? As suas dúvidas podem ser colocadas aí embaixo a hora que vocês quiserem, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!